Passo a passo de como fazer pé de milho para decoração de festas juninas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bem-vindo, bem-vinda, esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje, ó, a gente segue o nosso especial Festas Juninas. E esse é o segundo vídeo da série de 3, onde no primeiro vídeo eu ensinei você a fazer essa espiga de milho maravilhosa. E hoje a gente vai produzir esses pés de milho para deixar a nossa festa junina um arraso. Lembrando, ó, que ainda tem mais um vídeo, que é a produção do espantalho, para o nosso milharal ficar completo e a gente arrasar aí nas suas festas. Ó, vou ensinar o passo a passo de como a gente consegue fazer, ó, pés de milho para você deixar suas festas juninas ainda mais arretadas. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te conto todos os meus segredos. E já tô eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada para te mostrar os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar bem rapidinho como é que funciona aqui no canal. Não precisa você anotar nada agora, porque eu vou deixar a lista completa aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você apertar aqui, ó, no Saiba Mais, que vai abrir a descrição com a listinha completa. Além daqui, vai ter um post lá no nosso Instagram, aqui, ó, no @canal Você Faz, Você Decora, também com a lista completa dos materiais. Vai lá depois, segue a gente no Instagram para você ficar por dentro de tudo que a gente apronta aqui no canal. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo hoje. Um balde de plástico desse grandão, gesso em pó e água para a gente fazer a mistura, um pouquinho de pedra, arame, 6 pregos, carpete verde, a nossa juta, 3 canos de PVC. De ferramentas a gente vai precisar da nossa pistola de cola quente, a tesoura, uma fita métrica, um lápis, uma serrinha de cano e o nosso alicate de corte. O nosso fogãozinho elétrico. Além desses materiais, a gente vai precisar dos milhos que a gente já fez na videoaula anterior. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos embora! Essa é a sequência do nosso vídeo. São 3 vídeos que a gente está produzindo em sequência para o nosso cenário aí de festas juninas. O primeiro a gente fez os milhões, são os milhos cenográficos, que inclusive a gente vai utilizar na complementação desse vídeo de aula de hoje. Hoje a gente vai produzir os pés de milho e na sequência a gente vai produzir o espantalho para o nosso milharal ficar aí completinho. O que eu tenho aqui? É um balde desses de plástico. Você pode usar qualquer base que dê sustentação aí os seus pés de milho. Inclusive esse vídeo, essa mesma forma, a gente já viu nos vídeos das bases de flores gigantes. Eu gosto muito de utilizar esse balde. Eu sempre digo aqui, a gente compra ele baratinho, em panificadoras, em supermercado que trabalha com produção de bolos, de massas, porque é balde de margarina ou de gordura vegetal. Então eles consomem muito e eles vendem. Aqui tem essas lojas de reciclagem desse tipo de material que eu compro bem baratinho, vale a pena, compensa demais. Por quê? Porque ele é uma base que tem uma circunferência boa, então ela fica acomodada no chão, dando segurança. É um material plástico, então é fácil da gente trabalhar. Então o custo-benefício é muito legal para a gente fazer essas bases. O que é que eu faço aqui, ó? Marco 7 centímetros aqui, ó, do fundo do meu balde. Eu gosto de fazer a marcação, que é para poder a gente cortar ela certinha. Então eu marquei, ó, para ver uma das formas é com a serrinha de cano. Como tá a marcação fica fácil, ó, porque eu vou seguindo aqui a serrinha de cano. A minha serra já tá, confesso a vocês dizer que já tá um pouquinho cega, ela demora mais, mas ela marca tranquilamente. Minha tesoura de polda, eu corto, ó, muito mais fácil. Muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático. Base cortadinha, o que é que a gente vai fazer agora? Um truque. Todas as vezes que você for montar a base e vai utilizar o gesso, esse é um truque muito legal. Aí precisa ser de plástico, porque a gente vai introduzir uns pregos aqui para dar sustentação aqui à nossa base. Esse truque eu utilizo demais aqui nas minhas bases, por isso que minhas bases ficam firmes, seguras, eu não tenho problema nenhum no vai e vem das festas. Eu tenho uma loja de locação, então eu loco muito meu material aqui na minha cidade.
E eu consigo utilizar esse truque como uma forma de dar segurança e sustentação ainda mais aqui à nossa base. Preciso, ó, de 3 pregos aqui para a base. Eu estou usando um prego grande, porque a gente vai introduzir ele aqui no balde. E 3 pregos a gente vai botar aqui na pontinha do cano. Então eu uso aqui, ó, o meu fogãozinho elétrico. Inclusive, meu fogãozinho elétrico, vocês veem que ele trabalha demais. A gente faz com ele, ó, forminhas de doce. A gente faz com ele o esquente da moldagem do EVA. Baratinho na internet. Vale muito a pena você ter um desse. Inclusive, quando faltou o gás em casa, ele socorre você, ó, tranquilamente, só ligar na energia. Qual é o truque aqui, né? Aqui na pontinha do cano a gente vai botar a faixatinha aqui, um dedinho, para quando eu introduzir aqui no gesso, o prego faz a sustentação. Então eu posso levar a minha base aqui, ó, pegando pelo cano, que ele não vai soltar. Quem trabalha com gesso e superfície lisa sabe que o gesso não adere. Quando o gesso seca, ele solta mesmo da base. Por isso que a gente coloca esses 3 preguinhos na base, que é também para fazer a sustentação do gesso. Então eu vou ter a base sustentada com 3 preguinhos que eu vou botar aqui, ó, distribuído tipo um triângulo aqui na minha base, e depois eu tenho o cano fixado na base com os preguinhos aqui na ponta. Então, ó, super fácil. Com alicate é muito quente, então a gente precisa ter muito cuidado. Ó, eu trapasso, ó, com todo cuidado e deixo o prego, ó, passando um pouquinho para um lado e um pouquinho do outro, ó. É um dedinho mesmo, um dedinho mindinho aqui embaixo. Vou repetir aqui, ó, o mesmo processo nos outros. Aqui nos canos, já posso desligar aqui o meu fogãozinho. E aqui do mesmo jeito, ó, um dedinho. E eu vou botar 3 pregos distribuídos aqui, ó, ao longo do balde. 1, 2 e 3 aqui, ó. O que é que a gente vai fazer, ó? Pistola de cola quente. Eu vou tapar o buraquinho que o prego quente fez aqui no balde. Geralmente ao redor ele deixa uma marquinha por causa do prego muito quente, né? Ele acaba que ele derrete um pouquinho o balde. Aí eu vou, dou um pontozinho de cola fechando esse buraco, tanto pela parte de dentro como pela parte de fora. Por quê? Porque quando a gente botar o gesso, não vaza. Se você não der esse pontozinho de cola, o gesso ele vai vazar quando você fizer a mistura aqui dentro do balde. Aqui o que foi que eu fiz? Ó, fiz um gabaritozinho, um pedacinho de papelão, aqui, ó, do tamanho do balde. Deixei passar aqui, ó, um dedinho ao redor. E posicionei os 3 furos, que é nada mais, nada menos do que o furo que o cano vai passar. Por que eu preciso desse gabarito? Eu preciso fixar os canos na minha base, seguindo esse gabarito. Por quê? Porque depois a gente vai cortar o carpete, seguindo esse gabarito. E quando a gente vier, ó, com o carpete de cima para baixo, nos canos, os canos já presos, ele vai encaixar certinho, fazendo esse acabamento aqui. Vocês vão ver na sequência. Vocês sempre me perguntam, Vitor, além do gesso eu posso utilizar o quê? Você pode utilizar cimento, você pode utilizar argamassa, também vem pronta. A quantidade vai variar de acordo com o seu recipiente. Para esse balde eu uso cerca de 2, 3 quilos de gesso. Estou aqui, ó, com as pedrinhas, que eu vou ensinar um truque para vocês. Gesso a gente mistura com água. Não precisa fazer um gesso muito líquido, porque gesso muito líquido ele vai demorar muito a secar, endurecer. Então eu faço uma papinha grossa mesmo. Uso água aqui para dissolver o gesso por completo, mas não deixa ele muito líquido. Aí você diz, Vitor, qual é a quantidade? Eu preciso que o gesso ele cubra aquele preguinho que a gente colocou lá na ponta do cano. Esse é o ponto que eu gosto de deixar o meu gesso. Gesso a gente dá umas batidinhas que são para as bolhas subirem e ele sentar na nossa peça. Ó,
pontinho do prego que a gente deu de cola aqui, ó, segura mesmo o líquido, não tem problema nenhum. Nosso gabarito é o que vai fazer com que a gente siga aqui o nosso cano. Então eu vou botar aqui, ó, os três canos no gabarito. Pedrinhas, o que é que eu vou fazer? Ó, se eu quiser deixar a minha base ainda mais pesada, eu vou encher de pedrinhas aqui, ó. E é bem legal que as pedrinhas, ela afunda, ninguém nem vê. Então, geralmente, para essas bases dos milhos, das flores gigantes, eu tenho umas que eu boto umas pedrinhas para elas ficarem bem pesadas. Aí não vira. Truque que ninguém vê, mas de super importância aqui para nossa peça. Aqui, ó, dá uma batidinha para as pedras ir lá para o fundo aqui da base. Truque feito. Aí agora a gente vai, ó, botar os nossos canos. Ó, e o gabarito, eu consigo deixar os canos, ó, exatamente na posição que eu quero. Olha só, eu prendo o gabarito aqui, ó, na pontinha da mesa, uso até o alicate, tá vendo, para dar um pezinho. Os canos, eles ficam bem alinhados aqui em cima. Aqui embaixo, ó, do mesmo jeito, seguindo a sequência aqui do meu gabarito. Olha como fica simples. E agora é esperar secar. Enquanto a nossa base seca, a gente vai começar aqui a trabalhar com as folhas. Carpete de forração, a gente compra geralmente em lojas que vendem material de sofá, de estofado, espuma, material para fazer almofada, super simples. Você encontra como carpete de forração, tem todas as cores. Esse é o verde claro, inclusive é o verde, ó, que se aproxima bem do milhão que a gente fez no vídeo anterior, que vai ser o nosso complemento da nossa videoaula de hoje. Uma informação importante do carpete é que ele é bem padrão de fábrica no Brasil inteiro. Ele tem 2 metros de largura. E aí você pode comprar um rolo com 50 metros, com quantos metros você quiser. Mas a largura dele, ele vai ser sempre 2 metros. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar tirinhas de 2 dedos. Essa tirinha aqui eu vou tirar de olho, eu não vou marcar. Que são as tirinhas que a gente vai enrolar no nosso cano. A quantidade de tirinhas vai variar muito de acordo com o seu enrolado. Se você fizer um enrolado mais curtinho, ele vai utilizar mais. Se você fizer um enrolado mais espaçado, ele vai gastar um pouquinho menos. A média, para eu enrolar esse cano, o cano a gente está fazendo ele com 1,5 m. Então vai ficar uns pés de milho bem alto quando a gente botar o topo de juta para cima. Então ele vai ficar aí com quase 2 metros de altura. Para o cenário é tudo que a gente precisa. A média que eu utilizo para recobrir um cano é 2 tirinhas e meia para cada cano nessa altura. Tirinhas cortadas, o que é que a gente vai fazer agora? O nosso gabarito, a gente vai marcar aqui, e aí eu vou usar o lápis para poder ficar bem certinho. Ó, deixa eu reforçar aqui a informação de que ele não pode ser do tamanho exato do balde, certo? Ele tem que passar um dedinho nas laterais, que é para poder a gente fazer a colagem subsequente. Vocês vão entender quando a gente fizer. Então, só reforçar para você prestar atenção, para você não cortar exatamente o tamanho da circunferência da sua base, se você estiver utilizando o balde. Aqui risquei. Vou cortar aqui na linha. Vou fazer aqui, ó, os furinhos onde o cano vai passar. Ó, exatamente igual. Deixa eu achar aqui o furinho certo. Olha só. Olha a marquinha da camiseta, tá vendo? Exatamente o mesmo. Isso facilita demais para a gente fazer. Nossa próxima etapa é cortar uma tira. Aqui, ó, com 85
de comprimento. E eu vou tirar aqui, ó, do mesmo jeito. Eu vou passar 1 centímetro. Lembra que a gente cortou o balde com 7? Então a gente vai tirar agora a tira de carpete com 8. Aí lembra que eu deixei sobrando 1 centímetro aqui. Então é esse centímetro que sobra do gabarito aqui, com 1 centímetro que vai passar aqui em cima da base, que é o que a gente vai fazer a colagem. Vocês vão ver, esse é o truque. A gente precisa ter tudo coordenado para quando a gente for montar, dar tudo certo. Tirinha pronta. Próxima etapa, a gente vai colocar... Deixa eu baixar aqui para colocar o gabarito certinho. Ó como ele encaixa aqui certinho, tá vendo? Esse é o truque. Pra gente ter um acabamentozinho aqui em cima de primeira qualidade. O que é que eu vou fazer agora? Com a cola quente, ó, eu vou pregar bem. É bem interessante que a cola quente, ela adere muito, assim, muito forte, muito rápido aqui ao plástico. Então, tanto a colagem da cola no plástico como no carpete, ela é muito boa mesmo. Qual é outra cola que você pode usar aqui? A cola de contato, que é aquela cola tipo cola de sapateiro. Ela também dá muito certo, ela adere bem ao carpete como também ao plástico. Você pode usar a cola instantânea, embora a cola instantânea ela corre o risco de manchar. Eu não aconselho você a usar, principalmente se você não tem muita habilidade de trabalhar com ela. No carpete ela mancha e fica aquela mancha esbranquiçada. Ó, aqui a emenda. Aqui eu segui, ó, bem a linha do balde, que é para poder ficar... Não ficar aparecendo nenhuma brechinha do balde. Ó, aqui eu vou dando os pontozinhos que precisa. Olha só como já transformou. Agora o nosso gabarito, ó, eu tenho uma partezinha aqui de 1 centímetro sobrando, é a partezinha que eu vou aqui, ó, com a pontinha da pistola de cola quente, eu vou pistolando e vou juntando aqui as duas partes. Ó, é bem aqui mesmo, tá vendo, ó? Numa beiradinha. Eu vou passando cola e vou, ó, apertando. Olha só. E aí eu vou fazer nela aqui todinha. As folhas, a gente vai tirar tiras de 80 centímetros por 10 centímetros aqui de largura. Então, para cada folha eu vou precisar de uma tirinha de 80 centímetros aqui de comprimento por 10 centímetros aqui de largura. E uma tirinha, ó, dos mesmos 80, só que com 3 centímetros. Porque o que é que a gente vai fazer? Arame número 16, eu vou tirar um pedaço de 80 centímetros. Vou esticar ele o máximo que eu puder. E aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Na ponta da folha, eu vou afinar ela aqui para cima, ó. Olha só, eu afinei tipo uma ponteirazinha de um lápis, de olho mesmo. Não precisa ser muito certinho, não. Lembra que eu tirei o arame com 80, tá do mesmo tamanho aqui da minha folha. Só que eu vou puxar ele, ó, para que ele fique 10 centímetros fora aqui da folha. E vou, ó, colar ele aqui no meio do meu carpete. 10 centímetros aqui de fora. Lembra a nossa tirinha? Agora o que é que eu vou vir, ó? Bem cola aqui, ó, no meio, onde vai pregar o arame nas pontas. E vou aqui, ó, prender o meu arame.
E aqui vou desse jeito até lá em cima. Tô fazendo aqui um sanduíche do meu arame. Ó, vai marcando para o arame ficar bem no meio aqui do carpete. Se precisar, ó, dá umas pistoladazinhas de cola assim nas laterais. Mas o ideal é a gente fixar bem aqui para não soltar. A cola quente ela pega bem no carpete. Então, ó, bota bem nas pontinhas para a gente ter uma folha bem coladinha. Olha a folha aqui, pronta. Afinalar um pouquinho aqui, ó, a base da minha folha. Ó. E a pontinha fininha aqui, ó, tipo uma pontazinha do lápis, tá vendo? E a nossa folha pronta, porque quando a gente colocar no cano, a gente vai dar esse formato aqui, ó, que é o formato da folha do milho. Próxima etapa é a gente começar agora a montar os nossos pés de milho, ó. Tirinha. A gente vai começar a enrolar aqui de baixo para cima. Aí uma dica que eu dou a você, quando você for enrolar, enrola em espiral. Em vez de você colocar ele retinho dessa forma, você vai botar ele um pouquinho enviesado, que é justamente para quando você subir, ele subir em espiral e a gente conseguir ir até lá em cima. Uma dica super importante, e aí você precisa assim prestar bastante atenção, é na colocação da folha. Lembra que a gente deixou o arame, né? Ó, a gente vai colocar 4 folhas e aí a gente precisa, por exemplo, ó, se eu quero a folha nessa altura, quando eu estiver enrolando, vocês vão ver isso na prática. A gente precisa já colocar ela aqui, quando eu chegar aqui com a tirinha do carpete, que é justamente para a gente deixar aqui, ó, 4 dedos que a gente deixou do arame, ele bem fixo aqui, ó, no carpete, que é para poder a gente depois moldar a folha e colocar na posição. O que a gente vai fazer é assim, a gente tem 3 hastes, a gente vai desencontrar as alturas das folhas para ele ficar bem cheio. Então, no decorrer da montagem, vocês vão ver que um eu vou colocar mais embaixo, no outro eu vou colocar um pouquinho mais em cima, no outro entre um e outro, e aí a gente vai brincando com as alturas das folhas, que é para ele dar essa ideia de bem cheio. Então eu vou dar um ponto de cola. Esse primeiro ponto de cola, geralmente eu dou um ponto de cola bem generoso. Ó, coloquei aqui, segura um pouquinho esse início. Aí a gente vai enrolando bem apertado. A gente vai fazer um acabamentozinho aqui embaixo, então não se preocupa porque tá aparecendo o cano ainda. Isso aí a gente vai fazer um acabamentozinho depois no final. Ó, eu dei 3 enroladas, aí dou um pontozinho de cola. Aí, ó, vou dar mais 3 enroladas. E mais um pontozinho de cola. O carpete precisa estar bem esticado. Por isso que o ideal é você cortar todas as tirinhas, para quando você começar a enrolar, não se preocupar mais em soltar para fazer esse corte. Então, ó, não tem mistério. Um pontozinho de cola e vai enrolando. É o mesmo passo a passo que a gente fez a base das flores gigantes. Eu já disse isso aqui. Ó, agora eu já vou posicionar aqui, ó, a folha. Eu boto a pontinha do arame aqui no carpete. Ó, seguro. Vou dar uma pistolada de cola agora aqui, ó, no arame todo. Que é para ele ficar bem seguro mesmo.
E aí, ó, eu vou apertando. Aqui, ó, eu baixo a folha e continuo o mesmo processo. Dá um pontozinho de cola. Ó, eu tô finalizando aqui a minha primeira tirinha do carpete. E olha só. Esse é o procedimento que a gente vai fazer em todos os canos. Chega aqui pertinho para você ver como é que a gente vai fazer essa continuação. Ó, aqui do mesmo jeito, tá vendo? Pontozinho de cola, bem na pontinha. E aí eu vou seguir aqui de onde eu parei, tá vendo? E sempre, ó, 3 enroladas, um pontozinho de cola. E aí a gente vai seguindo. Aí, ó, botei uma folha para lá, agora eu vou botar uma folha pro lado de cá. É esse zigue-zague que a gente vai fazendo. Aqui eu dou, ó, uma pistolada de cola generosa, pegando aqui em cima do arame, que é justamente, ó, para quando eu passar o carpete colar bem o arame tanto no cano como no carpete, ó, ele fica bem fixo mesmo. Aqui eu dou uma baixadinha na folha, ó, só para continuar enrolando o carpete. E aí, ó, a gente vai seguindo da mesma forma. Da mesma forma que a gente vai colocar as folhas, a gente vai colocar o milho. Lembra que a gente deixou, ó, o arame? O arame a gente vai prender aqui do mesmo jeito. Quando eu for colocar o milho, o segredo da colocação do milho é eu deixar a espiga para frente. Cuidado para não fazer isso, ó. Botar a espiga virada para o cano. A espiga ela vai ficar virada para frente. Aqui do mesmo jeito, eu vou dar um pontozinho de cola na ponta do carpete. E aqui a gente vai enrolar do mesmo jeito. Por isso que é importante a gente deixar o arame aqui na espiga, tá vendo? É pra gente fazer justamente essa amarração. Aí aqui eu vou apertar bem, tá vendo? Vou dar um ponto de cola. Eu apertei com carpete o pedacinho aqui do EVA, tá vendo? Pra ele ficar bem fixo, ó. E aqui do mesmo jeito, ó, com jeitinho, eu vou passando o carpete aqui, ó, entre a espiga e o cano. E ela vai ficar super segura. Do mesmo jeito, ó, 3 enroladas. Um pontozinho de cola. Folhinhas colocadas, ó, eu vou dar uma entortadinha nela só para facilitar aqui o enrolado dos outros. Vou repetir esse mesmo processo. Eu falei para vocês é isso, ó. Um milho eu vou colocar aqui e o outro milho eu vou colocar aqui, ó, como eles vão ficar visíveis. É a gente brincar com as alturas das espigas de milho, as espigas fiquem bem visíveis e fiquem um pé cheio, que a gente olha. Então essa brincadeira que a gente vai fazer
desencontrando tanto as folhas como as espigas. Cortei um pedacinho de carpete feito graminha, tá vendo? E aqui, ó, dou um pontozinho de cola. E vou enrolar aqui embaixo. Eu vou enrolar folgado. Não precisa apertar bem, não. Tá vendo? É como se a gente estivesse fazendo um matinho, né? Um matinho nascendo aqui no pé do milho. É isso que vai fazer o acabamento final aqui na nossa base. Eu dou um pontozinho de cola aqui por baixo, ó, só para ele ficar bem preso. Olha só como o acabamentozinho fica bonitinho aqui, ó. Só com um pedacinho do carpete, ó. Aqui tem mais ou menos 30 centímetros. Eu cortei como graminha, tá vendo? E aí a gente vai e faz esse acabamentozinho aqui. Vou repetir os outros dois pra gente vir finalizar com os pendões, que é bem típico aqui do pé do milho. Base pronta. Folhas aqui distribuídas e olha só. E olha a distribuição dos milhos. Olha como fica bonito. Os pendões a gente vai precisar 50 centímetros. Aqui, ó, do arame. Vou fazer um, porque é exatamente igual para os três. Ó, vou esticar bem aqui o arame. Com a pontinha do alicate, eu vou virar. Vou fazer tipo uma argolinha aqui na pontinha do arame. Tá vendo, ó? 50 centímetros. Virei um dedinho aqui. Só para ele segurar a juta. Juta, como é que a gente vai cortar, ó? A largura da juta. A largura da juta é bem padrão. Eu vou cortar 20 centímetros. Uma tira de 20 centímetros. Vou cortar aqui no olho mesmo. Ela vai ficar uma tira de 20 centímetros na largura do tecido, ó. Vou tirar aqui as duas auréolas. A auréolas é aquela parte do acabamento que tem no tecido. Por que a gente precisa tirar as auréolas? Porque aqui a gente vai desfiar. Então aqui, ó, eu vou desfiar a juta. Vou deixar só 3 dedinhos dela aqui embaixo. O restante eu vou, ó, tirar. Vou puxar aqui, ó, o fio para desfiar bem. Vou fazer aquela, tipo uma franja. Olha só. Fiz uma franja mesmo, tá vendo? É o que é que eu vou fazer. Dá um pontozinho de cola aqui, ó, no enroladinho que eu fiz do arame. E aqui, ó, eu vou enrolar a pontinha da juta. E agora eu vou vir enrolando em aspiral. Aí dou um pontozinho de cola, ó. A juta, como é um tecido todo furadinho, né? Ele vai pegando no próprio tecido e no arame. Eu dou uma ou duas enroladinhas. E aí deu um pontozinho de cola. Aí eu vou deixar aqui, ó, 3 dedinhos do arame, que é o que a gente vai prender ali na ponta do cano. Olha só. Inclusive, essa é a forma que a gente faz capim dos pampas artificial. Olha só como ele fica bonito. E fica muito parecido com o pendão do milho. Olha só. É bem parecido mesmo. Tinha um pedacinho da tira, o que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, tá vendo? Eu vou encaixar aqui a pontinha do arame no carpete.
E vou enrolar um pouquinho aqui para cima, colando ele na juta, o carpete na juta. Com o pendão, o pé de milho ele ficou bem alto. Olha só que legal que ficou. Bem altão, tá vendo? Acho que ele ficou quase com 2 metros de altura. E fica um acabamentozinho de primeira, tá vendo? Agora eu vou repetir nos outros dois da mesma forma, ó, da mesma forma, eu vou repetir agora nos outros dois. Por fim, agora a gente vai dar uma modeladazinha nos arames aqui das folhas. Então, ó, eu dou uma entortadazinha, só para ele não ficar essa coisa muito chapadona, muito retinha. Você acompanha o canal, você vai lembrar que eu sempre digo, ó, nunca deixa os arames reto demais. Dá umas curvinhas, umas voltinhas, que é essas voltinhas que vai dar o charme. Vai deixar com que a sua peça ela fique com essa aparência mais natural. A gente faz isso tanto nas flores artificiais, né, nas flores permanentes. Eu sempre digo assim, ó, tudo que você for utilizar o arame, você dá essa voltinha e essas curvinhas, ó, que é o que deixa o arame com essa aparência super natural. Olha só que maravilha, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Assiste também, se você ainda não assistiu, o vídeo onde eu ensinei a fazer a espiga de milho. E lembrando mais uma vez que ainda tem o último vídeo, que é o nosso espantalho para o nosso milharal. Tá pronto, mas olha só que maravilha que ficou a imagem desses pés de milho aí no vídeo. Eu amei, fiquei apaixonado. Olha só os pendões. Me diz aí nos comentários se realmente não ficou muito parecido com o real. Pessoal, tô deixando todos os vídeos aí da nossa playlist de festa junina para você assistir e arrasar aí nas suas festas, tá joia? Um grande cheiro e até o nosso próximo vídeo. Tchau!